Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar com vocês essa noite. E todas as quintas-feiras faremos as nossas lives alquímicas 2026, sempre às quintas-feiras, às 20h30. Se você quiser saber mais detalhes dessa nossa conversa de hoje em relação ao seu mapa astral, é só perguntar pelo chat, sempre informando o seu e-mail. Responderemos tudo por e-mail sempre. O nosso e-mail é a casa dois signos, tem 2 S's, @gmail.com. Então vamos lá, não é, Marcelo Cusléo? Vamos. O Marcelo é astrólogo há mais de 30 anos, professor, arquiteto, também formado pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. Possui também formação em tarô alquímico e de Marseille, radiestesia, entre outras terapias e oráculos. Ele é um craque. Eu sou a Mônica Temaia, jornalista, escritora, psicopedagoga e também formada pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. Marcelo e eu nos conhecemos no Instituto Alquímico Logos, de Wesley Nunes, que é outro alquimista fantástico. Estudamos lá por mais de 10 anos. Então, a astrologia que estudamos e praticamos é a astrologia alquímica, levando em conta que os arquétipos representados pelos signos moldam a nossa vivência no planeta Terra. E que as energias dos planetas nos auxiliam a realizar aqui a obra alquímica, a nossa melhoria interna, a vencer os desafios que nos trouxeram ao planeta dessa vez. A gente já teve aqui outras vezes. Então, nós vamos agora ao tema de hoje. Júpiter está no ano de Marte. O que é isso? Na linguagem da alquimia, Júpiter em Marte é o encontro entre dois princípios arquetípicos, a expansão e a ação. Não é, Marcelo? Marte e Júpiter, os regentes do ano. Como é que é essa história mesmo de regente? Explica pra gente. Boa noite, bem-vindo à Casa dos Signos. Eu sou Marcelo Cusléo e hoje começaremos uma série de encontros para falar sobre as possibilidades de crescimento neste ano de Marte. Vamos navegar entre conceitos que envolvem astrologia moderna, clássica e alquímica. Desde 20 de março de 2026, o céu astrológico e suas energias estão sob a regência do planeta Marte. Regente é aquele que governa, dirige, traz diretrizes e nos direciona. No dicionário astrológico, falamos ainda de uma predominância energética no sistema solar. Marcelo, isso significa que outras forças, as energias, as outras energias que tem no nosso mapa de outros planetas estão neutralizadas ou apagadas por conta de Júpiter e Marte? Não é nada disso, de forma nenhuma. Digamos que as energias respondem ou interagem com o mentor por um período de tempo. Essas interações podem somar, desafiar, andar em paralelo ou neutralizar ondas energéticas de acordo com o seu, com o meu, com o mapa que está sendo analisado naquele momento. Pois cada mapa tem um caminho energético muito específico. Estou entendendo. O céu está sempre em movimento. Por isso, os caminhos do mapa natal ou do nascimento estão sobrepostos aos caminhos do céu do dia. Então, eu tenho uma imagem do meu nascimento e essa imagem conversa o tempo todo, a cada dia, a cada minuto, com o movimento dos céus. Cabe a nós perceber e conseguir caminhar diante dessas energias. Quando chega o ano novo, onde nós temos o 0 grau de Áries, teremos a consolidação de uma energia orientadora. Nesse caso, março de 2026 a março de 2027. Essa chegada ela é um marco, mas a energia já estava presente no céu e mostrando a sua potência. Então, se nós analisarmos, antes de março de 2027, nós já tivemos uma série de incidentes com o fogo, né? Guerras, incêndios em espaços públicos, etc. Tá certo? Nós temos que lembrar a vocês que na nossa primeira live sobre o ano de Marte, ele nos pede uma série de ações, uma série de providências. Dentre elas, a coragem de agir,
seja pelos fatos do dia a dia, seja pela rotina, seja pela consciência que você toma e permite individualmente abrir, perceber e enxergar. Entusiasmo para fluir resolvendo assuntos e situações, inclusive com pessoas que estão dentro da sua vivência. E intensidade para assumir e tomar atitudes e direcionar as suas forças. Marcelo, na alquimia a gente sabe que Marte não é só regente de Áries, não é verdade? Isso. Você quer explicar isso para a galera melhor, por favor? Marte fica mais forte para os arianos e para os escorpianos solares, que tem Sol em Áries ou Escorpião, e no ascendente. Além de fortes posições nas casas 1 e 8, que são as casas correspondentes de Áries e de Escorpião. Temos que explicar o seguinte: Marte, na astrologia moderna, é o regente de Áries somente. Na astrologia clássica e na astrologia alquímica, ele é o regente de Áries e de Sagitário. Quem é o regente de Escorpião hoje na astrologia moderna? Plutão, que foi descoberto em 1930. Então, precisamos lembrar que Plutão, Urano e Netuno entraram na configuração zodiacal recentemente, nos últimos séculos, diante do poder, o aumento de poder de observação dos céus. E Júpiter, Mônica, como entra neste ano de Marte? Vamos ver isso. O Júpiter, ele está associado à sabedoria, ao crescimento, à abundância. É o cara que expande, lembra disso. Representa aquilo que se amplia e busca sentido. É o impulso de ir além, de compreender, de estruturar leis internas e externas. Já Marte encarna o fogo ativo, a energia que rompe, que luta, que inicia. É o princípio da coragem, mas também da atenção, da impulsividade necessárias para gerar movimento. Muita ação. Sem cólera, galera. Quando se diz que Júpiter opera sob o ano de Marte, a leitura alquímica sugere que a expansão, que é Júpiter, está sendo moldada, tensionada ou até mesmo forjada pelo fogo marcial, Marte. É como se o crescimento não pudesse mais acontecer de forma passiva ou apenas intelectual. Ela exige decisão, ela exige ser sentida e muitas vezes confrontar aquilo que precisa ser superado na sua alma, no seu coração. Nesse cenário, o processo alquímico ganha intensidade. Não se trata mais de uma expansão suave, mas de uma expansão que passa pelo crisol, que é um equipamento do laboratório do alquimista, que mexe as plantinhas, que faz fórmulas mágicas. Marte atua como o fogo do laboratório alquímico, aquecendo a matéria jupiteriana para que suas impurezas venham à tona. Exageros, ilusões de grandeza, excessos de confiança são sombras de Júpiter. São testados, desafiados e, se possível, refinados. Então, Mônica, sobre a ótica alquímica, Júpiter no ano de Marte não é um presságio fixo, mas um convite. É um convite. É para usar o fogo da ação para purificar e dar forma ao impulso de crescimento. É o momento em que o espírito se expande, não apenas pela mente, pelo pensamento, mas pela experiência que ele viveu, e onde cada desafio se torna matéria-prima para a transmutação interior. É para usar a consciência milenar e não apenas o cérebro físico. É mais ou menos isso, né, Marcelo? Mas olha só, Marcelo, como é que você explica melhor essa coisa de dois regentes no mesmo ano, com toda a sua experiência de astrólogo? Um é expansão, outro é ação, mas tem a mesma força mesmo, atuando juntos no mesmo ano? São forças diferentes que se apoiam. Um dos muitos pontos de visão da alquimia diz que cada regente, o rei, tem seus apoiadores no ano, sendo um deles o principal deste ciclo, deste reinado. É uma outra energia que soma, dá suporte ou desafia a trajetória do rei, fazendo crescer e evoluir. Longe de ser um bobo da corte, é sim o conselheiro sagaz,
sutil e espirituoso. Neste ano astrológico, o rei Marte tem como conselheiro Júpiter, o planeta da expansão. Então, Marcelo, como Júpiter foi regente de 2025, então ele continua dando apoio ao regente deste ano, que é Marte? Excepcionalmente, em 2026, sim. Não é uma regra que o regente do ano anterior traga apoio ao regente do ano que está se desenvolvendo. Esse ano nós tivemos essa coincidência, né? Então, o universo, ele é da união, ele é do conjunto. Então, desta vez, ele resolveu fazer um conjunto mais fechado entre o regente do ano de 2025 e o regente do ano de 2026. Nós falamos de pontos, né? E esse céu que acabei de dizer que une, ele sempre vai trabalhar esse processo. A nossa fala, por uma questão de compreensão de cada um, ela vai trazer o pedaço, mas esse pedaço está sempre inserido num contexto, num todo, nunca pode ser diferente disso. Marcelo, e qual é a base disso tudo? Qual é a base desse apoio que Júpiter está dando para Marte? Nós temos que olhar para o mapa do ano. Marte começa o ano em Peixes, o que já é uma suavização deste fogo. Esse senhor do fogo mais intenso de todos os fogos, né, no sentido da pressa, não no sentido do tamanho, o Sol é maior, mas o fogo de Marte é mais apressado, é um fogo que pega, que crepita com muito mais rapidez e agilidade do que o fogo do Sol, que até está mais distante, fisicamente falando. É verdade. Não é verdade? Né? Então, em Peixes, o Marte ele é mais sensível, ele olha para dentro, ele fica mais adaptável. Já Júpiter entra nesse contexto, neste mesmo momento, em Câncer. Então, eu tenho lá o 0 grau de Áries, esse Marte está em Peixes e esse Júpiter está em Câncer. O que o Júpiter faz? Ele expande as análises das suas bases sobre o seu passado, sobre a sua família, sobre a sua memória, abrindo consciências para serem resolvidas para um caminhar mais autêntico. Certas memórias, meus queridos, precisam partir ou ser abandonadas. No corpo, a alquimia vai nos dizer que estamos falando dos chakras laríngeo, Peixes, e do chakra básico, que é Câncer. E, peraí, dá uma parada aí. Agora deu um nó na cabeça das pessoas. Explica melhor como é que a alquimia enxerga o nosso corpo lá no mapa zodiacal. Quando você tem o mapa zodiacal, é uma sobreposição do zodíaco, nós chamamos de zodíaco padrão, que começa em Áries e vai dando a volta até chegar em Peixes, sobre os 7 chakras que temos principais, né, ditos principais no corpo. Então, por exemplo, no topo do mapa eu tenho Capricórnio. Então, Capricórnio vai estar aqui no chakra coronário. Na base, eu tenho o chakra básico, e o chakra básico vai corresponder a Câncer, que está aqui na nossa explicação, que é a posição de Júpiter. Ao mesmo tempo, eu tenho Marte em Peixes. Marte em Peixes está aqui no laríngeo. Então, eu tenho toda uma organização aonde? No primeiro, aqui na base e no coronário, eu tenho um único signo. E nos demais chakras, eu tenho 2 signos. Okay? Então, é por isso que a astrologia alquímica consegue ser um instrumento poderoso para a gente ver doenças, para a gente ajudar os clientes nesse processo. Nesse processo, porque você vê a influência e a responsabilidade, vamos usar essa palavra, de cada chakra de acordo com a posição dos signos. E essa fusão abre um campo de possibilidades onde nós podemos atuar como alquimistas. Tá? Então, a posição de Marte do seu parceiro Júpiter, o que elas sugerem em 2026? Adequar a individualidade com a nossa carga emocional. Olhe para você. Acabamos de falar que os planetas estão num certo arrefecimento. Então, vamos trabalhar essas possibilidades. O apressadinho Marte está suavizado em Peixes para que possamos crescer e evoluir em nossa individualidade e nossa identidade, limpando ou celebrando o que trouxemos de casa da base emocional, que é Júpiter em Câncer. Mas no céu há desafios, sempre haverá,
Porque como você evolui se você não está diante de algum tipo de desafio em maior ou menor escala? Não olhem para desafio como fosse uma coisa ruim, que você não consegue vencer. Ao contrário, o desafio te puxa para você melhorar lá na frente. Para você trazer aprendizados, para você construir coisas, para você entender, inclusive, que um determinado processo que você confiou nele durante um período da sua vida passou por uma mudança evolutiva e você precisa olhar para ele de uma outra maneira. E esse é o grande crescimento, tá? Então, como é que ficam esses desafios? Marte não fica confortável no mundo das águas de peixes. Nas águas de Escorpião, a história é outra. Ok? Como eu disse, ele é o regente clássico de Escorpião. Então, nas águas profundas de Escorpião, ele fica muito tranquilo, muito feliz, resolve a vida dele. Nas águas piscianas, com seus múltiplos estímulos, sonhos, caos, ele entra num processo de dificuldade de distinção. E se o guerreiro não fizer uma pausa introspectiva, a confusão se instala. Então, vamos a um primeiro convite, queridos. Vamos fazer breves pausas para entender em que processo nós estamos, se aquilo fala conosco ou se não fala, ok? Somando-se a isso, a expansão de Júpiter vai para o lado mais oculto da vida. Então, se o guerreiro não faz a sua pausa, a expansão jupiteriana vai para um lado sombrio. As emoções ficam mais presas, densas e travadas. Mas por que Júpiter faz isso? Porque Júpiter expande, ponto. Se é para o bem ou se é para o mal, se é para a luz ou se é para a sombra, vai depender única e exclusivamente da sua intenção. E como comentei agora, qual é o interessante disso tudo? Nós temos 2 planetas que são de fogo e que estão arrefecidos em signos de água. É o momento de aproveitar e temperar esse fogo ao nosso favor, ok? Sem deixar ele morrer, tá? Isso. Então, na live do dia 30 de abril, que é na próxima quinta-feira, nós vamos tratar do trígono de fogo no mapa astral e vamos falar melhor dessa situação de arrefecimento e aquecimento do Marte e do Júpiter. Voltando para o nosso tema de hoje, Marte mais impulsivo e intenso, Júpiter mais brando e reflexivo. Essa alquimia de fogo pode causar uma sensação de que eu tenho que ir a todo custo, né? Então eu sinto um calor e eu acho que eu tenho que responder a ele imediatamente. Não necessariamente, mas também não posso me sentar e esperar que um incêndio aconteça. Eu preciso ter uma constância sem pressa. Então, voltando, como ambos estão em signos de água, onde estão aquietados, abrem portas para que cada um de nós encontre a fluidez que vai permitir seguir a partir do acesso ao nosso mundo interno. Não há como fugir em 2026. Você precisa olhar para você num primeiro plano, transforme-se na sua prioridade para se organizar e poder seguir para um futuro com muita potência. Lembrando a vocês que Júpiter é o signo da fé e do futuro próximo, ele rege Sagitário. Então, não abandonem o seu futuro, pensem nele com muito carinho, tomando ações compassivas. Marcelo, e o que está acontecendo com esse Marte e com esse Júpiter agora, neste momento, lá no céu? Bom, com essa base definida que colocamos para vocês, entramos nas nuances do céu. O caminho do céu continua. Mencionei lá atrás, o meu mapa natal está sendo influenciado diariamente pelas posições dos planetas no céu, ok? Então, Marte é um planeta rápido, ele já está em Áries. Ele começa o ano novo astrológico dia 20 de março, recentemente, em Peixes, e já passou para Áries. Está acompanhado de 4 planetas, gerando intensidades para as nossas descobertas íntimas, execução de projetos e tomadas de ação. Lembra que eu falei agora para tomar cuidado, para não parecer que você precisa agir com rapidez excessiva? Este momento de Marte acompanhado em Áries de vários planetas pode trazer essa sensação com muita potência. Eu preciso ser paralisado? Não. Mas eu preciso entender que para mim dar
potência as minhas ações, eu preciso de um plano, eu preciso de uma organização interna, acima de tudo, para levar isso a cabo e executar. Base para pisar firme. Firme. Júpiter vai estar em Câncer ainda, nos levando a pensar sobre de onde eu vim e como isso interage comigo hoje. O que eu aprendi quando eu era criança ainda tem 100% de validade? Ou ele é um conceito de base para algo, como mencionei, que evoluiu? Então, a base se mantém firme, porque ela é verdadeira, e eu levo esse assunto para um outro processo de interação. Não há problema nenhum disso, inclusive faz parte da evolução como um todo, tá? Então, desde o início do ano, Júpiter está muito visível aqui no hemisfério sul, sempre muito próximo e brilhante. Tem ficado, hoje, inclusive, ele está próximo da Lua, e é impressionante isso acontecer num período em que suas energias estão muito mais fortes sobre o planeta. Eu estou brincando aqui, né, nas nossas discussões, que Júpiter é o consorte, no bom sentido, de Marte, porque ele traz essa força de expansão. Inclusive, por pouquíssimos graus, no momento do ano novo astrológico, eles não fizeram um grande aspecto no céu, desafiador, para que nós prestássemos mais atenção nele. Mas o céu nos dá um presente, né? Vários presentes, e deu esse. Tira o desafio, deixa o pessoal um pouquinho mais calmo, por favor. Tá? O ciclo de Júpiter ele é de 12 anos. Então, provavelmente, daqui a 12 anos, nós vamos ter a coincidência de tê-lo tão próximo mais uma vez. Ok? Mas... que todas as guerras tenham passado até lá. Exatamente. Mas vamos ver como que isso vai acontecer. Hoje ele está próximo da Lua e próximo da Terra. Amanhã ele pode estar próximo de outro grande luminário e trazer outras influências. Em junho, as coisas já mudam. Esse Júpiter que nos convidou a olhar para a nossa base em Câncer, inicia o seu caminho no signo de Leão. E aí é fogo com fogo. Então, parênteses, comentário, se você não parou para a introspecção, para resolver o que precisa ser organizado dentro de você, você vai poder muitas vezes ser explosivo com vai esse arder Júpiter, na fogueira. Vai arder na fogueira. Em Leão. A sua vaidade vai se exacerbar e aí vai ser uma confusão, gente, desnecessária. Então, vamos voltar um pouquinho para dentro para entender o que eu preciso arrumar, ok? 2 dias antes da entrada desse Júpiter em Leão, Marte já vai estar em Gêmeos. Então, ele está em Áries, vai passar por Touro e vai chegar em Gêmeos. E a fusão do fogo com o ar, se não for bem controlada, pode gerar explosões, calamidades, sem qualquer razão média. Então, olha o somatório. Eu tenho Júpiter entrando em Gêmeos, fogo e ar, e eu tenho Marte em fogo, né? Tudo em Leão. Olha... é o caos. É o caos que pode chegar. Como é que equilibra tudo isso, Marcelo? Por favor. Como é que lida com isso na nossa vida pessoal? Primeiro, entenda que são necessários momentos de pausa. Acabei de falar sobre isso, estamos repetindo. Não é uma brincadeira. Agora, momentos de pausa, meu povo, não é um momento de pausa ali na festa, na bebedeira, em qualquer outro tipo de movimento. São momentos de pausa. Não é para atordoar, é para isso. Acalmar e pensar. Não estamos dizendo com isso que você não possa se divertir, mas faça um equilíbrio entre a diversão, a extroversão absoluta e alguns momentos importantes de introversão, onde você possa se sentar com calma e fazer uma análise do seu movimento. Também não adianta vir da farra com o corpo debilitado, precisando de água, de nutrição, para fazer essa pausa criativa. Não vai funcionar. Tem que ser uma coisa bem criteriosa, ok? Na astrologia tradicional e na alquimia, a água fala das emoções, da sensibilidade de um compasso mais suave. Não estamos falando aqui de uma paralisação. Você precisa dar essa pausa e entender, perceber como as coisas estão funcionando à sua volta. Se esse conteúdo é interessante para aquilo que você está vivendo nesse momento.
compreendidas companhias, compreendidos ventos que passam por você. A ação é retomada de imediato. Você tem clareza para isso. O ano é de Marte, de fogo, de coragem, com a preciosa ajuda de Júpiter, que expande tudo aquilo que nós intencionamos. Tem mais desafios esse ano, Marcelo? Dá para enfrentar mantendo a calma? Vamos tentar. Que ano é esse? Entendam, como coloquei para vocês, quando você faz a sua autoanálise, eu preciso bater nesse ponto, você consegue um nível de calma diante do caos. Se você não se organiza e se você não para, você dificilmente vai ter essa calma à sua disposição. Então, está na sua mão, na minha mão, nas nossas mãos. Então, começa no individual e passa para o coletivo, ok? Essa convicção tem que ser a base para você também passar com tranquilidade por outros desafios que o universo astrológico está trazendo para todos nós. É igual para todo mundo? Não, minha gente, não é. Cada um vai ver o mesmo assunto por perspectivas e prismas completamente diferentes. Então, vamos a um exemplo disso, saindo um pouquinho de Marte e de Júpiter. Plutão, o senhor das transformações, que está em Aquário, vai ficar retrógrado, pedindo que observemos o quanto podemos evoluir socialmente a longo prazo. Urano, o senhor da inspiração, depois de amanhã, ok? Vai chegar ao signo de Gêmeos, desafiando inovações na nossa forma de comunicação, que é o que estamos fazendo agora. Racionalização e sistemas de aprendizado. Não vai ter como fugir, né? E aí, por que esses dois exemplos? São planetas lentos. Eles passam muito tempo no signo. Então, o pedido de socialização e de mudança social de Plutão vai durar por nossos próximos 19 anos e meio. Urano também vai ficar mais de 8 anos em Gêmeos. Então, você tem aí movimentos em paralelo a Júpiter e Marte. São muitas variantes. A sua sensibilidade, que está aí do seu ladinho, na sua pele, falando com você, comigo, conosco, o tempo todo, dá as indicações e as inspirações para continuar, fazer, ser e conquistar. Exatamente. Vamos conquistar. Deixa eu lembrar só uma coisinha. Lembre. A gente já fez até live sobre isso, a gente já fez postagens sobre isso ao longo do ano passado, mas é muito importante rememorar. Plutão em Aquário. Plutão em Aquário foi a Revolução Francesa. A maior mudança no sistema político da Terra que nós assistimos. O que muda na Terra nos próximos 20 anos de Plutão em Aquário? Vamos torcer para ser coisa boa, né? Então, vamos trazer um gancho relativo a isso. Mudanças sociais, podemos estar falando, por exemplo, de inteligência artificial. Como nós vamos usar essa ferramenta para a evolução do mundo? Ponto de interrogação. Aí cada um pensa como quer fazer isso. Não é verdade? Eu espero que eles canalizem as energias positivas do zodíaco. Exato. Então, Mônica, seria interessante agora falarmos sobre um caso específico. Você tem uma historinha para nos contar. Para todo mundo ter a ideia do que falamos quando dizemos que as energias atuam nas nossas vidas. O que você acha dessa ideia? Eu gosto disso, porque assim... O aprendizado na alquimia, no início, foi muito difícil, porque é muito complexo, né? Eu nunca tinha estudado matérias da área de ciências, por exemplo, até microbiologia eu estudei, enfim. Mas quando eu comecei a atender pessoas, quando eu comecei a fazer o estágio, depois atendendo pessoas, tudo ficou muito mais claro. E aí, recentemente, teve um cliente específico que eu fiquei assim, eu gravei bem, porque ele tem aspectos tanto de Júpiter como de Marte muito fortes. E ele chega no consultório com uma questão que essas posições são estratégicas para ajudar. Então, ele tem Júpiter na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, e Marte na casa 2, que é dos valores, dos bens materiais. E aí ele veio com a seguinte demanda:
o marido tinha acabado de anunciar que ia sair de casa. Opa! Opa! O que faz com isso? O que faz com isso? Que emoções e energias estavam envolvidas nisso? Que estratégia adotar neste ano de Marte e Júpiter, em que os dois planetas estão atuando com toda a força? Bem, a gente sempre vai ser muito honesto aqui na Casa dos Signos. A astrologia não vai salvar um casamento em crise. Não é nada disso. Quem promete isso está prometendo coisa errada. O que temos aqui é um movimento concreto. O marido anunciou que já vai sair de casa. Mas é importante a gente ver, pelo viés da astrologia, saindo do plano simbólico, entrar num plano prático e emocional real. E deixa eu fazer Claro. Só reforçar, e ela vai dizer de novo sobre esse assunto já na descrição. Júpiter, Júpiter fogo, na posição junto do ar, Marte junto da Terra, né? Porque os elementos no processo alquímico são muito importantes. Então, você vê um ponto de análise em cima disso, né? Pode pegar fogo. Então, no momento em que um diz que vai sair, o outro poderia ter se inflamado e tudo ter acabado naquele momento. Mas, felizmente, ele conseguiu uma clareza e foi procurar um processo terapêutico para não ferver. Muitas vezes essa é a indicação de uma pessoa que parou para fazer a autoanálise que eu estou pedindo para todo mundo fazer nesse momento. Mas okay? Você sabe que muitas vezes eles chegam ao consultório querendo que a gente bote fogo no fogo deles. Ah, é verdade. Né? Isso. Não foi esse caso. Quer explodir a raiva. Já existia um certo equilíbrio aí. Até porque quem queria sair era o marido, né? Então você já fica mais querendo equilibrar melhor as coisas. Mas o Júpiter na casa 7, que é o dos relacionamentos, ele orienta o seguinte nesse momento do que o marido quer sair de casa. Não dá também para você implorar, forçar ele ficar em casa. Não dá para fazer isso, isso não vai funcionar. Você tem que ser honesta com ele e com você mesmo. O que realmente está acontecendo? Pergunte e escute, mas escute de verdade. Isso é definitivo ou é um pedido de espaço, de tempo? Tem um curto-circuito aí que pode ser resolvido, né? Só os dois conversando que podem saber. Ao mesmo tempo, esse Marte na casa 2, ele tem a ver com o resgate do próprio valor da pessoa, desse parceiro ou dessa parceira, eu não posso identificar, que o outro está querendo ir embora. Esse parceiro, ele não pode negociar a dignidade dele por medo de perder o relacionamento. Que é uma coisa muito comum, viu? No consultório a gente vê muito isso. Você, para ser feliz, você tem que focar na sua própria estabilidade emocional, na sua independência, inclusive a financeira. Não dependa de ninguém, porque aí você toma a sua decisão baseado no seu coração, na sua alma. Não tem vínculo nenhum que te impeça de fazer isso. Marte, ao mesmo tempo, pede atitude. Tome coragem para fazer coisas que precisam ser feitas. Seja o que vai acontecer, a gente não sabe ainda. Evite um erro clássico nessa posição de Marte e de Júpiter. Júpiter pode fazer você idealizar ou acreditar demais. Não, vai tudo mudar, vai ficar maravilhoso e ele não vai embora. E aí você está entrando na sombra de Júpiter. Exatamente. Na sombra da expansão. É isso. E Marte pode te levar a reagir com raiva, com desespero. Aí é que ele vai embora mesmo. Pode ter certeza, não vai embora. Então, sem brincadeira, gente, o equilíbrio é lucidez mais firmeza. Sem explosão, mas também sem submissão. Tem que ter dignidade em todo o processo. Então, nesse momento, o caminho mais saudável para esse cliente, dá espaço para o marido. Vamos ver o que ele faz com esse espaço. Cuida de você, cliente. Conselho do ano de 2026. De 26. Cuida de você, emocionalmente, de forma prática, o lado financeiro, se fortalece nessas áreas. Se surgir uma abertura, lembra que você deu espaço? Propõe uma conversa.
Até uma terapia de casal, quem sabe? De repente isso vai se resolver. Agora, você tem que estar preparado para ambos os cenários. Uma reconciliação consciente, que vai fazer os dois serem mais felizes, ou uma separação com dignidade. Então, a gente está falando aqui em ser honesto com você mesmo e com o outro. Lembrando mais uma vez, nenhum posicionamento astrológico resolve uma relação complicada. Mas esse momento, simbolicamente, fala muito mais sobre se posicionar com valor do que salvar o outro, ou a relação a qualquer custo. De repente, esse saculejo faz com que você também se modifique para ter uma relação melhor. Seja com esse parceiro que está querendo ir embora, seja com outro parceiro. E dentro desse contexto alquímico, não é o nosso tema, mas nós podemos abordar aqui, muitas vezes os florais, né, tanto os sutis como os florais mais, vou chamar de densos, eles são facilitadores, onde eles vão abrir portas para que você possa entender e acessar essas energias que estão sendo colocadas para você na consulta diante do mapa, do seu mapa pessoal, de um mapa do casal, sem problemas alguns. Mas por que eu estou fazendo esse comentário nesse momento? É extremamente importante você saber e entender que o mapa não resolve o problema, o floral não resolve o problema. Eles são indicações para que você possa tomar consciência e, a partir daí, tomar a melhor solução. Nem sempre na primeira vez, às vezes lá na terceira vez, porque você tem aí uma resistência ou uma insistência, mas aos poucos as coisas vão ficando claras. E aos poucos, aí olha o chato aqui de novo, você vai fazendo a autoanálise, mergulhando em você e aprendendo que esse é o melhor caminho para qualquer situação, qualquer coisa que você precisa resolver. Não é assim que funciona? Qual é a diferença da alquimia, dos florais alquímicos? Eles mexem com a sua energia. Quando você consegue modificar a sua energia, porque é você que modifica a sua energia com o auxílio desses florais, modificou, mudou, transmutou. Você virou outra pessoa e vai ser muito mais feliz. Pode ter certeza disso. Isso, um passinho de cada vez. A gente lembra aqui, de novo, que quem quiser mais detalhes sobre o seu mapa astral em relação a esse ano Marte e Júpiter, manda para a gente por e-mail a sua pergunta, a sua dúvida. Como é que Marte e Júpiter podem estar atuando na sua vida nesse momento? O que está pegando? Põe aí no chat com seu e-mail, que responderemos por e-mail, combinado? O nosso e-mail é a casa dos signos, com 2 S's, @gmail.com. Mônica, e o que aconteceu com esse cliente que você estava falando depois de todo esse processo de leitura? Então, o Júpiter na casa 7 dos relacionamentos, não esqueçam, pode indicar momentos decisivos. Ou o relacionamento evoluía para algo mais saudável, ou ficava impossível sustentar o que não estava funcionando. Enquanto Marte na casa 2 chamava atenção para valores, autoestima, segurança material. Então, o cliente tinha um tema central de vida nesse momento. Foi isso que a gente conversou no consultório. Relacionamento versus valor próprio e sua própria segurança. Então, ele, na verdade, com a história do marido vai embora, estava enfrentando uma pergunta muito difícil. Até que ponto eu me mantenho numa relação que não respeita o meu valor? Por que o marido está indo embora? Bem, nesse momento agora, o marido continua em casa e eles continuam conversando. Não sei como serão os próximos capítulos. Isso. Inclusive, mesmo independente da solução, né, ou do desfecho disso, essas conversas podem estar permitindo descoberta de valores entre eles, a partir do momento que cada um pré-determina ou identifica o seu valor individual. Identificou, eu trago para o outro. Muitas vezes, nessas questões de relacionamento, tem muitos detalhes e nós não conseguimos, eu estou dizendo nós porque todo mundo se encaixa, nós também, né?
nós não conseguimos separar o que é realmente importante. E o processo terapêutico pode nos ajudar a pensar o que precisa ser resolvido e valorizado naquele momento, daquilo que é só uma perfumaria que amanhã pode ser resolvido mais à frente. Fica a critério de cada um esse olhar, porque o meu valor é diferente do da Mônica e a minha perfumaria igualmente é diferente da dela. Tá certo? Então, isso vai funcionar com vocês. Estamos falando de relacionamento? Sim, mas isso vai funcionar no seu mercado de trabalho. Isso vai funcionar no relacionamento com seus amigos e com a sua família, entre outros, né? Todos os tipos de relacionamento têm pesos completamente diferentes. Lembrando que esse é um ano de Marte, o cara que faz agir, o cara que dá coragem, o cara que dá impulso, mas você tem que pensar para agir. Você não pode... enchi o saco, vou embora. Calma. Bota na balança. Respira. Vê se é isso mesmo que você quer para ser feliz. Feche os seus olhos, entre no mundo das águas e das emoções para ver se esse é o caminho. Isso mesmo. Bem, Marcelo, a nossa live está chegando ao fim. E agora? Fechando esse primeiro bate-papo de uma série de outros que vão acontecer, na astrologia clássica, moderna e alquímica, cada ser é uma unidade, uma experiência. Falamos hoje de Júpiter e Marte, mas os demais planetas e informações estão lá, no seu mapa, no meu mapa, no mapa da Mônica, no mapa de um evento específico, de um país, de uma situação, até de uma guerra. Tudo pode ser lido por algum sistema dentro da astrologia, tá? As informações estão lá no céu. E esse lugar no céu vai aparecer de forma personalizada em cada mapa. Então, cada um de nós tem o Júpiter numa posição, tem o Marte na outra, tem o Plutão na outra, no mapa natal, e a conversa, o diálogo com o mapa do dia que nós chamamos do mapa de trânsito. E mesmo que você descubra que uma outra pessoa tem um planeta na mesma posição que o seu, diferença de minutos, mais ou menos no mesmo grau, as associações, as vivências, as análises, a interpretação pessoal diante da sua história de vida vai fazer a diferença entre as pessoas. E esse, meus amigos queridos, é o nosso poder. É a força individual da nossa história. É aquele pedaço pequeno que você às vezes acha que não é nada, mas que em algum momento vai ser de altíssima colaboração para o seu caminhar, para a sua fluidez ou até mesmo para ajudar na história de uma outra pessoa. Tá? Então, nessa análise de hoje, nós convidamos vocês, cada um individualmente, para ter momentos de introspecção, interação interior, focando em tomar as ações e construir com mais inteireza e autoridade, com certeza de estar dando o melhor passo. Lembramos a vocês que podemos dar mais detalhes sobre os nossos mapas astrais, sobre os seus mapas astrais, diretamente por e-mail. Onde está seu Marte? E o Júpiter? Como eles podem atuar na sua vida nesse momento? O que está pegando? Coloca lá no chat ou manda um e-mail para a gente que nós vamos responder nesse e-mail. Combinado? O nosso e-mail, repetindo, é a casa dos signos, com 2 S's, @gmail.com. E como sempre dizemos no término nos nossos movimentos, vamos juntos! Qual é a casa dos signos?